Ninguém perguntou, mas a gente tem a mania de querer caçar solução, querer dar pitaco e querer dar conselhos para as pessoas que elas não estão afim, elas não chamaram a gente e elas não querem saber o que a gente pensa. E é claro, a gente faz isso e as pessoas também fazem isso com a gente. É por isso que a gente sempre deve observar para entender se a nossa opinião, se a nossa palavra ou se aquele é realmente um momento para dizer o que a gente está pensando, porque muitas vezes a gente acha que está ajudando, só que na verdade a gente só está sendo inconveniente. E quando alguém faz isso com a gente, é muito óbvio que é chato, mas a gente faz isso com as pessoas o tempo inteiro porque a gente acha que a gente está querendo ajudar, a gente acha que a gente está querendo contribuir de alguma forma. Só que na realidade é só o nosso ego ali, ó, falando, querendo mostrar e mostrar que a gente é melhor, que a gente tem melhores ideias, que a gente tem melhores atitudes ou o que for que seja. Então, tome cuidado, porque o nosso ego, às vezes, ele passa na nossa mente como se a gente quisesse ser pessoas boas, né? Dando dicas, conselhos, ou então até se intrometendo quando ninguém perguntou a nossa opinião. E a gente faz isso, claro, sem pensar. Algumas vezes a gente até pode se dar conta disso, mas a maioria das vezes a gente está acostumado a falar tão rápido, a fazer as coisas tão rápido que a pessoa tá falando, a gente já tá pensando e a gente já tá falando e a gente não escuta o que a pessoa tá falando, a gente não percebe a sensação do nosso corpo enquanto a gente tá lendo ou quando a gente tá escutando a pessoa e a gente já vai criando argumentos para falar tudo aquilo que vem na mente. Só que a nossa mente, às vezes, ela acaba nos enganando. E isso pode trazer situações desafiadoras, situações chatas e te colocar numa situação assim nada agradável em questão de segundos, né? Porque quando isso acontece é realmente muito rápido. Ninguém fica ali escutando horas e horas e horas e digerindo por meia hora, uma hora e depois vai lá e depois de já ter refletido se é legal ou não, vai dar pitaco. A não ser que a pessoa realmente faça isso por maldade ou muita ignorância mesmo. Mas o que eu quero dizer é que isso pode acontecer com qualquer pessoa. E principalmente agora, nessa época em que tá todo mundo muito acelerado, em que tá tudo muito rápido, nessa época de internet que é tudo muito rápido, e a gente tem muita opção o tempo inteiro, enfim, a nossa mente fica muito acelerada e a gente não dá espaço para pensar de verdade, pensar com a alma, não pensar com a nossa mente, com o nosso ego, que é o que acontece. A gente fica ligado no nosso cérebro, no sistema simpático, que é o da reatividade, da sobrevivência, e aí a gente perde um pouco da empatia, que vai lá para o sistema parasimpático. E a gente perde a saúde, a imunidade, a gente não pensa direito, a gente entra num sistema aí de ansiedade mesmo, enfim. Então, o que eu tenho para falar? Respira, dá um tempo para sua mente, se permite viver um tempo de ociosidade, que é não fazer nada, para dar um descanso para sua mente, para o seu cérebro, para o seu corpo funcionar da maneira que seria o ideal, para que a gente tenha mais controle sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente fala e tenha também a capacidade de colocar empatia nos mínimos detalhes, não só quando a gente está escutando algo de alguém que não tá legal ou algum tipo de julgamento, mas até numa conversa ou num debate normal, que não seja algo, como eu posso falar, coisas leves, assuntos leves. Tenha a empatia de realmente estar presente ali, escutando, perceber o corpo enquanto você conversa com a pessoa
E para desacelerar a sua mente, escuta tudo e vai e se aprofunda no que a pessoa está falando antes de ir formando ideias, opiniões na sua mente. Isso a gente faz isso automático e não percebe. E quando a gente colocar em prática isso, a nossa comunicação melhora, a gente diminui o atrito com as pessoas e a gente se torna mais empata. É isso. A gente pode ser melhor e sim, a gente, por mais que a gente saiba de tudo isso, a gente também, às vezes, a gente também erra. Então, saiba se corrigir, saiba se respeitar e saiba respeitar o outro também.